Deu Play na Jovem Pan Natal. Estamos de volta com o Deu Play aqui na Jovem Pan Natal e você fica por dentro de todas as notícias desta quinta-feira, 19 de agosto. São 18 horas 32 minutos. Vamos dar o play agora num assunto importante. Atenção, você ouvinte da Jovem Pan Natal, do programa Deu Play. Vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, mas que começou a aplicar sanções a partir de agora. Nosso convidado de hoje é o advogado Roberto Matias, ele é advogado digital e traz os detalhes aqui pra gente. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Roger, boa noite, Arthur. Boa noite, ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar aqui conversando com vocês e falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que já está em sua vigência total, desde agora, agosto de 2018, e a gente veio meio que falar, explicar os motivos dessa lei e a quem essa lei se aplica. Pois vamos começar com essa informação, porque apesar de ter sido aprovado em 2018, ainda é um assunto que está trazendo insegurança, incerteza e até dúvidas sobre a sua aplicação e também as sanções que são previstas na Lei de Proteção de Dados. Exatamente. Só para a gente contextualizar, essa lei ela foi aprovada em 2018 e ela já tramitava no Congresso há algum tempo, mas houve um escândalo, acho que isso foi de notícia mundial, que uma empresa britânica ela vazou dados do Facebook, através de dados do Facebook de mais de 85 milhões de usuários, e teria essa empresa conseguido influenciar as eleições do Donald Trump e a saída do Reino Unido do Brexit. E foi por isso que os países resolveram adiantar a aprovação dessa lei. Foi quando o Brasil aprovou em 2018, tendo um prazo de vacatio legis de 2 anos, que é o prazo para ela entrar em vigor, e mais um prazo de 1 ano após ela entrar em vigor, que completou agora agosto de 2021, que é o prazo em que as sanções passaram a entrar em vigor. Então, toda empresa ou pessoa física, que seja ela pública ou privada, a pessoa jurídica, que trata dados pessoais, que colhe um nome, um CPF, um endereço. Todo mundo. Exatamente, onde você chega, todo mundo. você faz esse tipo de cadastro. Exatamente. Os isentos são apenas as pessoas físicas que não têm um ideal patrimonial na atividade, e também o cunho jornalista, eles são isentos da Lei Geral de Proteção de Dados, os órgãos de pesquisa como o IBGE, e para trabalhos acadêmicos, enfim, esses são isentos, mas de resto todos têm que se adequar à lei, e a lei ela é muito completa, ela é muito redondinha quando ela explica quem são os agentes, o que são dados, ela explica como você deve tratar cada dado com consentimento, se é um dado por obrigação legal ou se eu tenho um interesse legítimo em tratar aquele dado. A gente está vendo hoje, todo mundo praticamente tem uma rede social, ou mesmo que não tenha, ele trabalha com privacidade do seu e-mail, da correspondência corporativa, no ambiente de trabalho, etc. E a gente está vendo uma série de legislações que vem sendo produzidas na linha de garantir a privacidade. A gente já teve antes o Marco Civil da Internet e agora a Lei Geral de Proteção de Dados. Quais são as repercussões hoje para as empresas e para a pessoa física dentro desse contexto, e as possíveis penalidades para as empresas que não observem essas disposições tanto do Marco Civil quanto da Lei Geral de Proteção de Dados? Como eu falei, quando a lei entrou em vigor, ela teve esse prazo de 3 anos para a gente se adequar, mas aquela coisa, o brasileiro sempre deixa para última hora. E também a gente teve a pandemia, que existia até uma expectativa de que esse prazo ia ser esticado, mas não foi, já está em vigor, e a pessoa jurídica ou a pessoa física que lida com dados e que tem fins comerciais, seja digital, através do uso da internet, ou analógico, é importante isso deixar claro, porque a lei não é só para proteger dados que estão na rede, também dados analógicos. Por exemplo, eu tenho uma empresa e eu recebo um currículo, e aquele currículo está cheio de dados de uma pessoa física. Eu tenho que ter cuidado e eu tenho que saber como tratar aquele dado. E se eu não observar,
as adequações da lei, as sanções é o quê? A autoridade nacional, ela determina um prazo para você se adequar, mas é importante que as pessoas estejam de boa fé, que eu demonstre que eu tentei, só que eu não estava completamente adequado. Não é só eu chegar lá e eu não tenho nada e a autoridade nacional vai chegar, ela vai ponderar isso. Aí tem a possibilidade de sanções. As sanções elas podem chegar a 2% do valor do faturamento, e essas sanções elas podem ser através de multas diárias, ou seja, pode ser uma multa diária de até 50 milhões, dependendo do faturamento, diariamente. Você pode ser obrigado a eliminar todos os seus dados do banco de dados, bem como você pode ser penalizado por não mais captar nenhum dado. Ou seja, isso pode prejudicar muitas empresas, porque dado ele é dinheiro. Hoje em dia a gente fala que o dado é o novo petróleo. Com o dado a gente consegue individualizar um cliente, eu consigo, através daqueles dados que eu tenho, eu consigo dar um melhor produto ao meu cliente e fazer com que ele compre. Então, os dados, os especialistas dizem que eles são o novo petróleo. E também na contramão disso, ele também é considerado o novo urânio, porque ele pode ser prejudicial. Se ele não for bem tratado, ele pode gerar repercussões bastante negativas, como foi o caso que se investiga até hoje. Inclusive, o presidente do Facebook admitiu, na época do escândalo, que o Facebook não estava totalmente seguro e que as eleições, por esses vazamentos de dados, as eleições dos Estados Unidos ou a saída do Brexit pode ter sido influenciada. Você imagina que uma empresa grande como o Facebook, se tem essa dificuldade, as empresas estão em busca de se adequarem dessa nova realidade que estamos vivendo, mais a orientação para aquela pequena, média empresa. O que é que esses empresários devem fazer a partir de agora? Aliás, já deveriam até ter feito. Perfeito, exatamente. Então, o que a gente orienta é que, primeiro, estude a lei. A lei ela é completa, ela é simples, dá para entender. Busque uma orientação jurídica, busque um profissional de TI, porque é muito importante que se verifique a segurança das informações que você recebe. Estabeleça um plano de contingência dentro da sua empresa desses dados. Organize por setores. Por exemplo, se eu tenho um setor de RH, se eu tenho um setor financeiro, esses dados eles giram pela empresa. Então é muito importante que eu faça relatórios mensais dos dados que eu estou recebendo, que eu adeque esses dados da forma como deve ser. Sobretudo, é muito importante buscar, eu retorno a dizer, uma ajuda jurídica, porque a gente consegue, através de um relatório, verificar qual é os dados que aquela empresa está recebendo, qual é os dados que precisam ser tratados, qual é os dados que precisam ser descartados, qual é os dados que precisam do consentimento do titular, qual é os dados que eu não preciso. Por exemplo, existem dados que eu posso tratar de acordo com a obrigação legal. Por exemplo, para eu gerar uma nota fiscal, é uma obrigação legal do empresário. Então ele não precisa do consentimento do titular. Mas, por exemplo, um médico que ele pega os dados, ele pega exames do paciente dele e ele anexa no prontuário que ele deixa salvo no banco de dados dele. Ele precisa da autorização porque ele está lidando com dados sensíveis. Existem dois tipos de dados: o dado pessoal, que é nome, RG, CPF, e existe o dado pessoal sensível, que é aquele dado capaz de gerar um ato discriminatório, como por exemplo a etnia, a raça, a orientação sexual, o tipo sanguíneo ou dados genéticos. Então esses dados considerados sensíveis, eles precisam de uma proteção ainda maior e precisa de procedimentos para salvaguardar aqueles dados. Deixa eu perguntar uma coisa, Roberto. Existe, das sanções estabelecidas pela lei, existe alguma de natureza criminal para quem violar as obrigações de sigilo desses dados que ele detém ali, ou não? Só civil? Não, até agora a lei só fez previsões civis, mas também nada impede de o usuário ou o titular que tiverem os dados tratados de forma indevida, ele pode entrar com ação judicial pedindo reparação por dano moral e dano patrimonial. E esse é um dos riscos que nós juristas alertamos aos grandes empresários, porque pode ser a nova moda de ações. As ações, lembra quando aconteceu as ações dos danos morais, que todo mundo ajuizava dano moral? Então o que a gente está prevendo é que haja um boom de ações de pedidos de reparação, tendo em vista que o dado não foi tratado de forma adequada, entendeu? Então,
a gente alerta ao empresário porque o processo judicial é um processo muito caro. Você precisa contratar advogado, você precisa às vezes pagar custo e às vezes você corre o risco de sofrer uma condenação se você não se adequar à lei. Alguma informação adicional que você considera importante aos nossos ouvintes nesse momento sobre essa lei, sobre a atualização, de como é que eles devem proceder? Então, como eu falei, busquem ajuda, leiam a lei, busquem ajuda, busquem suporte jurídico. O número da lei para o pessoal pesquisar já? A 13.709/2018. Então busque essa lei, leia, se adeque. Se tiver dúvida, procure uma ajuda jurídica. Eu vou deixar meu contato aqui das redes sociais, eu estou à disposição para conversar. Caso tenha alguma dúvida, pode me mandar mensagem, a gente conversa, eu explico melhor. E também gostaria de aproveitar o momento para convidar os ouvintes, até você, Arthur, até vocês, enfim, que na semana que vem, dia 25, a gente vai estar promovendo um workshop na CDL Jovem. CDL Jovem. Exatamente, a gente vai estar promovendo, falando sobre LGPD, bem como a gente vai estar com um parceiro da área de TI, que ele vai falar sobre seguranças. Então, busquem aí o site da CDL, se inscrevam, e que vai ser um evento muito bom e vai ser mais esclarecedor. A gente vai falar de ponta a ponta da lei. Não, é para associados, gratuito, mas pessoas é aberto ao público, pode se inscrever, mas para associados ele tem um custo grátis. E até deixo o convite, aquele empresário, pequeno empresário que quiser se associar, busca a CDL, que tem sempre esses encontros que agrega bastante. Roberto Matias, advogado, muito obrigada por sua participação aqui no Deu Play da Jovem Pan Natal. Obrigado, boa noite a todos. Muito boa noite. Vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho voltamos com outras informações nesta quinta-feira, 19 de agosto. Até já. A melhor rádio. Best Music Radio.